Sejam todos muito bem-vindos em mais um momento de louvor e adoração. Sempre uma alegria podermos estar na casa de Deus. Queremos também saudar aqueles que nos assistem através do nosso canal do YouTube. Hoje, como estão vendo, a igreja está enfeitada. Vamos celebrar o culto do Domingo de Ramos. Embora seja na semana que vem, como nós temos o nosso próximo culto aqui só na outra semana, então já vai ser a semana de Páscoa. Então iremos fazer aquele culto que a gente costuma celebrar, são aqueles cultos com os dois momentos, da Sexta-feira Santa e do Domingo de Páscoa. Queremos dar início a esse nosso momento de louvor e adoração, cantando o primeiro hino, um abençoado culto para todos nós. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé para fazermos a invocação, conforme segue. Em nome do Pai que nos deu a vida. Em nome do Filho Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Em nome do Espírito Santo, que nos levou no batismo a sermos filhos de Deus. Amém. O apóstolo João escreve: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Baseados nesta palavra divina, confessemos os nossos pecados diante de Deus. Senhor Deus, Pai misericordioso, eu te confesso que sou pecador por natureza, e por isso
Santo. Amém. Amados do Senhor, o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos que Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus, pela fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como ministro de Cristo, cumprindo a sua ordem, lhes perdoou todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para esse dia é o Salmo 118, versículos 19 a 29. Convido a fazermos a leitura conforme segue. Abra os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Amém. Todo-Poderoso Deus, enviaste teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, para assumir a nossa carne e sofrer a nossa morte na cruz. Concede que partilhemos sua obediência, sua vontade e a gloriosa vitória de sua ressurreição. Por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem sentar-se, por gentileza. Queremos ouvir as leituras bíblicas para esse dia, e a primeira leitura do Antigo Testamento, registrada no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 36 a 39. Assim está escrito: o Senhor Deus terá pena do seu povo, quando vir que eles estão fracos. Ele salvará aqueles que o servem, pois todos eles foram derrotados. Então ele perguntará ao seu povo: onde estão seus deuses? Onde está o protetor em que vocês confiavam? Vocês lhes ofereciam sacrifícios e lhes davam animais e vinho. Pois que agora eles o ajudem, que eles venham socorrê-los. Saibam todos que somente eu sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Até aqui, a leitura do Antigo Testamento. A próxima leitura da Epístola, registrada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Assim está escrito: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus, o Pai. Até aqui, a leitura da epístola. Convido a cantarmos o próximo hino em preparação à leitura do Santo Evangelho. A leitura do Santo Evangelho para esse dia está registrada no Evangelho conforme Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40. Sinal de reverência, convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé para ouvirmos a leitura do Santo Evangelho. Assim está escrito: depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: o mestre precisa dele. Então, eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e o ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham visto. Eles diziam: que Deus o abençoe, que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. Aí,
alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles calarem, as pedras gritarão. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar, por gentileza. Convido a cantarmos o próximo hino em preparação à mensagem. Que Deus nos abençoe a meditarmos em sua santa palavra, em nome de Cristo. Amém. Domingo de Ramos, ele é lembrado pela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém de forma humilde, montado em um jumentinho. Como nós temos naquela imagem, e vemos que Jesus, ele é recebido por uma multidão de pessoas. Naquela época, na época da Páscoa,
Todos os judeus tinham que ir até o templo, eles tinham que ali cumprir seus deveres religiosos. Era uma época em que a cidade estava cheia, estava abarrotada de pessoas. E Jesus, ele faz a sua entrada na cidade. E o povo, sabendo disso, eles vêm para fora, eles vêm receber Jesus. Interessante destacarmos que, quando o povo faz isso, essa atitude é como se fosse um grito de socorro daquelas pessoas que esperavam por liberdade. Até que, enfim, o Messias, o Salvador, que os profetas tanto haviam dito, estava chegando, estava vindo para libertar o povo da escravidão. Assim eles pensavam, é assim o que eles estavam esperando. Aqui nós podemos destacar uma coisa muito importante. Destacar que os pensamentos de Deus, os desígnios de Deus, eles, às vezes, se mostram bem diferente daquilo que as pessoas pensam, daquilo que as pessoas esperam. Tem até um ditado que diz que Deus escreve reto por linhas tortas. Mas será mesmo? Será que Deus faz isso? Será que Ele escreve reto, escreve direito, por linhas tortas? Ou será que somos nós que temos uma visão muito limitada, às vezes até mesmo distorcida, das coisas que Deus faz? Jesus, Ele sempre deixou bem claro aos seus discípulos qual era a sua missão aqui neste mundo. Um exemplo disso nós vemos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 18 a 19. Jesus diz o seguinte: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Esta é apenas uma das passagens em que Jesus fala claramente para os seus discípulos qual era a sua missão. E aqui ele deixou bem claro o que iria acontecer. Mas como nós sabemos, no momento em que Jesus ele foi preso, todos aqueles que o seguiam o abandonaram. Todos aqueles ficaram amedrontados. O pânico tomou conta. Jesus ficou sozinho. Hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas dizem que viver afastadas, viver sozinho é melhor. Uma mentalidade diabólica que tem no mundo para que as pessoas vivam de forma individual, sejam individualistas, vivam separadas. Isso não é uma verdade. Nós vemos que Jesus diz o seguinte também: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Interessante, Jesus destaca mais uma vez a união. Nós precisamos estar unidos, mas não unidos em qualquer grupinho aí fora, em um clube, enfim. Não, unidos com Jesus. É isso que ele fala. Nós precisamos estar unidos com Jesus, e desta forma nós teremos paz. Interessante. E logo em seguida ele destaca: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Interessante mais uma vez destacarmos que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus diz, nem sempre é aquilo da forma que a gente gostaria que fosse, ou do jeito que a gente imagina. Jesus aqui fala de paz, mas ao mesmo tempo ele fala de sofrimento. Como assim? Jesus disse que nós vamos sofrer e ter paz ao mesmo tempo? Aqui é o ponto onde nós não entendemos. Não entendemos os desígnios de Deus, não entendemos o pensamento de Deus. Jesus aqui fala de uma paz diferente da paz que o mundo diz, que o mundo prega. Aqui Jesus está falando da sua paz. E é por causa
de Jesus e pelo que Ele fez, que hoje nós temos a verdadeira paz, a paz que nós realmente precisamos. E essa paz, independentemente daquilo que nós estamos passando, daquilo que nós estamos sentindo, ela significa estarmos na presença de Deus o tempo todo e continuarmos assim até o fim. Deus continua cuidando de cada um de nós, assim como Ele sempre cuidou. Mesmo que às vezes alguém pense que Deus esqueceu, que Deus esqueceu de mim, eu estou sozinho aqui nesse mundo. Não é assim, isso não é verdade. Deus sempre cumpre as suas promessas, e nós vemos que em Jesus, Ele cumpre a sua promessa de enviar o Salvador, enviar o Messias, que vem para morrer pelos nossos pecados, que vem nos livrar da escravidão em que nós estávamos aprisionados. Essa promessa, ela é válida até os dias de hoje, e continuará sendo por toda a eternidade. A decepção do povo quando Jesus foi crucificado se deu porque eles estavam esperando algo que Deus não havia prometido. Deus havia prometido um Salvador, havia prometido o Messias, sim, mas não da forma que eles estavam imaginando, que seria um rei poderoso, alguém que viria acabar com os romanos e devolver a paz para o povo. Não é dessa forma. Nós vemos que Deus aqui, Ele pensa de uma forma diferente. E pior ainda, quando a gente pensa, a gente quer achar as coisas ao nosso modo, nós geralmente nos decepcionamos. Porque Deus tem uma forma de agir, Deus tem uma forma de fazer as coisas. E o pior ainda, às vezes tem pessoas que se deixam ser enganadas por outras pessoas, por falsos líderes, que dizem que se você fizer isso ou fizer aquilo, você encontrará a verdadeira felicidade. E isso é muito triste. Infelizmente tem muitas pessoas que se deixam levar por isso. Por isso que nós precisamos conhecer o nosso Deus. Por isso que nós precisamos conhecer o Deus que se revela na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Como sabemos, na época de Jesus, o povo esperava um Salvador, um rei político. E isso era um falso pensamento. Até mesmo os discípulos, os apóstolos pensavam isso. Vai pensar que era só o povo em geral? Não. Essa mentalidade era de todo o povo. E quando isso não aconteceu, eles fugiram, eles ficaram com medo. Não que a liberdade do povo não fosse importante. Eles eram escravos. Nós não sabemos o que é isso. Viver numa escravidão que nem eles viviam. Nós temos a nossa liberdade. Eles não tinham. Seria importante que eles fossem libertos, com certeza. Mas os planos de Deus eram diferentes. Deus tinha planos maiores. E por isso, por esses planos, o povo não esperava. E aí surge uma pergunta para nós. O que é que nós esperamos de Deus hoje? O que vocês esperam de Deus para as suas vidas? Temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado, porque nós temos um Deus que se revela. E como eu disse, nós temos que buscar. Aonde? Na fonte. E onde está a sua palavra? A forma que Deus se revela e como Ele quer que nós vivamos. Deus nos livra de tantos males todos os dias. Deus nos deu a liberdade. Só que essa liberdade que o povo estava imaginando naquela época não era da forma que Jesus fez, que Jesus realizou. Mas a obra de Jesus alcançou toda a humanidade, não somente o povo que era o povo que estava escravo naquela época. E é por isso que no domingo de Ramos nós lembramos da entrada triunfal de Jesus, onde Ele faz a sua entrada e entra na reta final para cumprir a sua missão. Queridos irmãos, queridas irmãs, a realidade é que um dia essa vida que nós conhecemos aqui neste mundo,
ela vai acabar. Mas para nós que confiamos em Jesus, que cremos em Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, isso vai ser apenas uma passagem, a continuação dos planos de Deus, do projeto de Deus. Por outro lado, será uma dura realidade para aqueles que não querem saber de Deus, que não querem saber dos planos de Deus para a humanidade. E é por isso que Jesus pede uma coisa: para confiarmos em Deus, colocando a nossa vida em suas mãos. E quando reconhecemos a nossa frágil condição aqui neste mundo, nós entendemos muito bem tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus faz e continua fazendo por cada um de nós. E entendemos também que tudo que Ele fez foi por amor. Por isso, todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, mesmo que morra, viverá. E é nessa certeza que nós precisamos estar bem firmados. É nessa certeza, pois essa é uma promessa feita pelo próprio Jesus. Pois somente Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. E somente Ele pode nos dar a verdadeira paz. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guarde os nossos corações, guarde as nossas mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Crie em mim, ó Deus, um puro coração, e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. E é em sinal de gratidão a Deus por todas as bênçãos, todas as graças que Ele tem nos concedido, que nós queremos trazer neste momento as nossas ofertas até o seu altar. E convido a fazermos isso enquanto cantamos o próximo hino. Louva Ele.
Neste momento queremos orar ao nosso Deus. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé, juntarem suas mãos, fecharem seus olhos, baixarem suas cabeças, na certeza de que Deus nos escuta, Deus se importa com cada um de nós, nessa certeza. Queremos agradecer a Ele por todas as bênçãos, todas as graças recebidas, e também trazer a Ele tudo aquilo que nos traz dor, nos traz sofrimento, na certeza de que Deus enxugará as nossas lágrimas e também levará essas dores que a gente sente, carregando as nossas pesadas cargas. Misericordioso Deus e Pai, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelas infinitas bênçãos que todos os dias tu derramas sobre cada um de nós. Te agradecemos por tu teres enviado Jesus Cristo para nos livrar da escravidão, a qual nós nos encontrávamos. Este Cristo que nos apresenta sem pecados diante da tua majestade divina, ó Rei dos Reis. Te pedimos que continues fortalecendo e mantendo a nossa fé, para que possamos seguir firmes a nossa caminhada por este mundo, que por muitas vezes se mostra tão injusto. Por isso te pedimos que cuides de cada um de nós, até o dia em que tu, ó Senhor, irá nos chamar para a tua maravilhosa luz. Senhor, olhe para as nações que sofrem pela atitude de líderes que oprimem o seu povo. Olhe por aqueles que estão sofrendo por causa do poder e pela tirania de grupos extremistas que não têm amor e nem compaixão pela vida de seu próximo. Olhe para cada um destes que sofrem com a misericórdia e com o amor que só tu sabes ter, abençoando, amparando e cuidando de cada um em suas necessidades. Senhor, afasta também do mundo o perigo e o risco das guerras, que tanto trazem dor e sofrimento para toda a humanidade. Bondoso Deus e Pai, olhe para o povo aqui do nosso país, que também sofre pela ganância e pelo descaso de muitos de seus líderes. Esteja abençoando, Senhor, todos os que ocupam cargos de liderança, para que trabalhem com honestidade e seriedade, para o bem de todo o povo e de toda a nação. Olhes ainda, Senhor, para todos os enlutados que sofrem pela dor da despedida dos seus entes queridos, confortando-os com a esperança do feliz reencontro na vida eterna que tu preparaste para cada um de nós. Queremos ainda neste momento incluir nessa oração a Elita Cipriani, irmã do nosso irmão Ademar Krause. Ela está hospitalizada em estado grave. Queremos te pedir, Senhor, que esteja cuidando dessa irmã. Queremos te pedir também que esteja com a família que está passando por este momento difícil, esteja cuidando de todos e abençoando, Senhor, abençoando e da forma que só tu sabes, Senhor, confortar e consolar a cada um. E se for de tua vontade, Senhor, que dê a cura para essa irmã, pois tu, Senhor, em ti está todo o poder e toda a glória. Senhor, ouve as nossas humildes petições que oferecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, a quem juntamente contigo, com o Espírito Santo, damos toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, e partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos este cálice, é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado,
Pode sentar-se, por gentileza. Dado e derramado em favor de vós para o perdão dos pecados. Na Santa Ceia do Senhor recebemos, juntamente com o pão e com o vinho, o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ser comido e para ser bebido. E neste momento recebemos perdão para os nossos pecados, fortalecimento para a nossa fé e para a certeza da vida eterna. Podem vir, porque tudo já está preparado. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé. Seguimos projetado.
Cada vez que comemos este pão e bebemos este cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque nos confortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos faça ter muito amor para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção do nosso Deus Criador. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se, por gentileza. Convido a cantarmos o próximo hino para concluirmos esse nosso momento de louvor e adoração. Chegamos mais ao final de mais um culto. Queremos desejar a todos uma abençoada semana. Precisando de alguma coisa, entre em contato conosco nas nossas redes sociais. Fiquem na paz de Jesus.